Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior falando sobre o ceticismo. E aí a gente viu várias coisas a respeito do ceticismo, que é a escola do período helenístico, né, dentro das raízes de só um instante que eu vou que é a escola que ela tem dentro das imersões científicas significativas nas declarações dos educadores. Nós temos a organização, né, histórica de ministrar esse conhecimento como a capacidade do homem de se trabalhar o autoconhecimento. Porque antes os pensadores eles tinham características de enobrecimento em relação à sociedade. Por mais que haviam ágoras, existiam os selecionados para poderem estar administrando a cidade. E essa administração da cidade, por coerência dos investimentos de segurança, né, floresceram as bases de bem, que é a conduta de energias que buscam florescer mesmo estando perto, porque a gente é fonte de energia, porque a gente conduz energia a partir da energia que emana em nós, entra em nós e carrega a gente. Então, logo nesse princípio de carregar, nos carregar e descarregar, para poder conviver com seres de mesmo aporte, de estilo, de instinto natural, nós consolidamos bases de adestração desses conveniências, né, dessas iterações próximas. Não nascemos para isso, mas nos arranjamos e nos obedecemos para isso, porque isso nos faz seguros. E seguros nos faz ver além. Não é à toa que nos surgem comunicações divinas a partir dessa implosão de concessões visuais. Né, dentro da roda das ciências que a gente começou a falar no vídeo anterior, nós montamos nessa investigação do homem, ou seja, por segurança, começar a se envergar para focos substantivos, que infinitivamente buscam conhecer os seres a partir das suas produções. E a filosofia arranja isso pelo princípio das colheitariedades, que o homem diz se prostituir. Não no sentido da palavra que mercadologicamente hoje tem uma contração negativa, mas no sentido do aflorescimento das versões que suas raízes conseguem acesso do solo. Né? Você tem o solo rico de nutrientes. E aí o solo do ser humano, diferente da semente, que encontra vida a partir das suas raízes em contração solar, o ser humano, suas raízes nervosas estão bem aqui, ó,
E para ele extrair do ambiente cargas para essas raízes, nós temos raízes concêntricas. Raízes. E essas raízes, o pé também, todas as periferias do homem, fazem contração com o meio para desassegurar carga. Então, tudo isso nos equilibra e desvincula em nós aferências climáticas. Tudo isso tematicamente desfloresceu em nós a partir das produções. E essas produções se amparam nas aparências percutidas sobre as descargas que gerenciam comprimentos do homem para com outro homem, ou seja, de uma energia para com uma outra energia, dentro das suas possibilidades delimitadas pelas improduções de energia que descarregam, né? Então tem essas leis geometricamente desimplorando por nós, e aí a desimploração faz esse arranjo incrível. Porém, o desarranjar dessa obediência nos leva a processos patológicos. E é observando a isso e atento a isso que essas escolas floresceram, para convergir as pessoas cada vez mais a grupos de interesses coletivos, empregando sobre os consensos dos interesses individuais, né? E foi isso que a gente falou no vídeo anterior, sobre a gente está inteirando sobre o ceticismo. E aí, para continuar, a gente vai partir desse ponto de vista, né? Então, já acessando as lâminas, né, a gente entende que a energia, o ethos que flui do homem, faz subtrações nas suas contrações, raízes, né? E essas raízes insoladas por esse ethos de feticismos, né, de eticismo, que são ecos de cargas enérgicas, fazem com que essas contrações de compasso comparem-se sobre as inseminações próximas, que dizes transparecerem próximas, né? Então, nessa proximidade a gente vai percutindo e conduzindo a percussão, porque a gente sabe que a sensação quer correr, né? Quer domínio de percussão. Então, vejam só, se somos essa busca de desinsolações de contração, buscando nutrição corrente, como as raízes, raízes de plantas, GIF, como essas nossas transparências aqui, esses nossos semelhantes, vamos ver aqui. Vou ver aqui. Não tô achando o GIF. Nós estamos a todo momento compartilhando as contrações de cargas, né, por diferenciais de adsorção, eluições, né? Então, tudo isso tem por si e por natureza da regência um caminho de repercussão, né?
por influência celular. Nós possuímos quase que 37 trilhões de células. Só que essas células, elas são proporcionalmente divididas a partir dos seus elos de corrente, né? De semelhança na localização. Toda essa sinergia desse comprimento que essas células fazem constroem edifícios internos no organismo que conseguem sobreviver aos processos de adestrações fluidológicas que nós extraímos do ambiente sobre as taxas de insegurança que nos contrai, procurando segurança. E aí todo esse intelecto e essa união somou em nós a capacitância de organizar, até mesmo vestigiando essas contrações, né? Essa viatura agora dentro de nós ou por nós consegue desinformar a informação de forma segura. Ou seja, nós conseguimos valvulações, nós conseguimos interrupções para poder, dentro dessas informações ambientes inseguras, acreditar na segurança graças à união, né? Porém, a base do ceticismo ele está na desencontração insegura sobre a contração segura. Então, tudo que é seguro para o ceticismo tem uma partição insegura, tem uma contração insegura. Então, o ceticismo, ele vai promover um que a gente chama de espelho de irrealidade, né? A gente tem um espelho que nos diz seguro, né? Espelho da irrealidade. Essa irrealidade é tudo aquilo que não conhecemos, mas investigamos por ceticismo, por ceticismo de proporção insegura. Então nós cremos que não conseguimos segurar tudo, não dá para segurar tudo. E aí como a gente faz isso? Através das divisões, né? A visão, ela só vê parte. Então, dentro dessa partição aqui, ó, a gente assume o ângulo. Subliminando as rimas dos marteletes, dos martelos.
clínicos no meio. E agora que está a formularidade, ó, do olho para a descarga e para o ângulo, a gente fez a associação escolástica, colocando todos os ângulos a uma união, a uma comunhão de ângulos. E aqui a inervadura dos olhos, que faz contração, conseguiu discorrer e escorar-se nas vários meios de coesão do ângulo. Então, todos os caminhos levam ao ângulo, todos os caminhos levam ao núcleo, todos os caminhos necessariamente por lei da segurança, da união, da comunidade. Toda insegurança deve ser elevada à segurança. E essa é a guerra dos mundos, né? E aí, olha só. O ângulo, ó, assume o ângulo subliminando as rimas dos martelos clínicos no meio. E aí, olha só. Os martelos, eles vão ser inseguranças. Vão ser inseguranças em reação. Então, olha só. Martelos são inseguranças em reação. Toda reação recria a ação, porque ela interrompe um gradiente no ambiente. Legal? Então, eis o ceticismo. E aí a gente tem a morte do Alexandre. E a ataraxia. Vamos ver o que é a ataraxia. Ataraxia. O termo grego ataraxia, introduzido por Demócrito, significa tranquilidade da alma, ausência de perturbação. É um conceito fundamental da filosofia epicurista e dos céticos, e pode traduzir-se como imperturbabilidade, ausência de inquietação ou serenidade do espírito. Imperturbabilidade, ausência. Então, a ataraxia é o comprimento elevado ao padrão associativo por formularidade da geometria espacial do comprimento. O que interroga isso? A ataraxia não o ser humano, ele não quer o controle sobre a sua associação, e para isso ele sacrifica
a sua versão para poder cumprimentar a aversão social. Então, ó, a aversão social manda o homem se sacrificar. O Jesus, né? Ele se sacrifica em nome da associação material. Então, a ataraxia, o comprimento elevado ao padrão associativo por formularidade da geometria espacial do comprimento da matéria. Quer dizer, do produto. Então, toda a linha de produção ela tem investimentos voltados na dinâmica de acesso material e diz a tabelas de dados quais que são os rendimentos sobre as imposições de contração possível dentro dos meios de cognição de passagem, porque tudo isso é elevado ao social, a rodagem de Roma. Então, tudo que é produto é capacitado em arrumar. Tudo que é produto você consegue arrumar. Por quê? Porque são peças. Todo produto são peças. E todo produto ele tem uma área que é especial. Essa área especial é a área de encaixe de relações. A área de encaixe de relações. Então, para um número infinito de relações possíveis, a gente designou a matéria sobre a aversão social, os limites. Então, me diz como você utiliza esse produto, que eu te direi quem tu és em nome da Roma, em nome de Roma, em nome da associação. E aí a gente consegue assassinar quem é o homem, por intermédio desses operadores aqui, ó. Então esse é o vamos pôr que aqui é 0101 2342. E aí a gente tem a rima dos números, ó. A rima de fruto numérico de tabela. Então, me diz como tu usas essa matéria, que eu te direis quem tu és na Roma, na gerência antígena dos produtos, na ecognificação social das versões delimitantes, por atenção a esse arco científico. Interessante, né? Tudo isso devido ao ceticismo que diz a filosofia crescer por segurança das contrações que desescalam os seres sobre as suas idades e viaturas de importabilidade
na utilização das matérias, né? Você vai para a escola e o quanto você utiliza as matérias lhe diz o quantos de pontos você recebe no final da prova. E esses pontos são pontos de união, de encaracterização, de suicídio de si mesmo em função da sociedade, ó. E aí a gente tem o vetor maior, que é o gestos seguros. Legal? E aí o ceticismo, ele margeia a sua escola por essa cognição. Então a gente vai ver o que é o retor de Deus futuristas, né? O retor de Deus futuristas é o seguinte: da mesma forma que a gente tem na natureza o comprimento de uma árvore nas suas contrações de tomos para poder inaugurar desse relacionamento aqui, ó, que desensola o solo, os frutos que vão permitir com que ela seja tomada por um outro desenvolvimentinho, e de que vai permitir com que ela consiga crescer, né? Aqui, ó. E aí, com base no Sol, ó, no arrecadamento solar, vamos pôr que o Sol para nós aqui agora, ele pode ser uma asterisca, né? E aí aqui, ó, ele desenvolve aqui, ó. A gente tem 5 anos. Aí mais 5 anos ele vai crescer metade do que ele cresceu em 5 anos. E aqui 10 anos. Graças ao Sol e às repartições de pressão aqui, ó. Então a gente tem a pressão de pontuação de 5 anos e a metade e em 10 anos ele vai ter a metade do que ele conseguiu em 5 anos. E em 15 anos ele vai conseguir a metade do que ele conseguiu em 10 anos. E aí a gente tem a celularidade com a improvação percussiva das pressões. Porque se eu tenho uma fonte que é aqui, ó, que é o solo, essa fonte ela tem a pressão inicial que decai conforme a fonte ela continua a mesma, mas a pressão ela vai decair conforme o erguer dessa árvore, né? Então, olha só como que é o decaimento. Ele é exponencial. Entendeu? Então, o decaimento ele vai ser um exponencial. Então, aqui a gente vai ter vida nova, e aqui a gente já tem vida velha. E o que é vida velha? A velha quer dizer que está perto, velho é igual a perto da fonte. Legal? Então, voltando aqui nesse padrão, você vai ter o limite de fonte de solo aqui, ó. Isso aqui é a fonte. Você tem o limite. Você tem o não, que droga. Você tem o limite de fonte, de raiz de fonte. O que os agricultores fazem? Eles tentam aumentar
a energia de fonte para que essa espécie cresça mais, ó. Então, vamos anotar isso para ficar legal. A exponencial da fonte de raiz. Então nós temos a fonte e a raiz. A fonte emana nutriente para a raiz crescer. A raiz crescendo em ambiente sofre intemperismo físico pelos elementos atmosféricos. Então você existe a pressão externa, né? A pressão externa. Tá. E aí o que essa exponencial ela vai fazer? Ela vai fazer a meiose de compasso de crescimento. A melhor formularidade de medida é o ano, que mostra que a cada ano sobre a fonte existe um crescimento exponencial, positivo e negativo. Isso nos mostra a roda da agricultura, que é semelhante à que praticamos, porque compartilhamos a tomada de nutrientes da agricultura. Então a agricultura é a nossa fonte prima. Interessante, né? A nossa E aí o que essa exponencial faz? Exponencial. Ela mostra como que é o crescimento da raiz, ó. Ela no começo é alto e depois vai decaindo em altura por conta da pressão. Então você tem a pressão da fonte e a depressão por conta da passagem, da distância. Então você tem a dispersão, que é inversamente proporcional ao quadrado da fonte. A dispersão não sei se você conhece, dispersão, que é o inverso do quadrado da fonte. Isso tudo nos diz a exponencial aqui, ó. Você tem muita energia aqui e aqui você vai cair na energia, entendeu? Aqui vai ficando menor e aqui vai ficando menor, menor e menor. Porém, quanto menor é a energia, mais ela toma característica no meio, mais ela se dispersa. Então, ó, a energia que está aqui nesses galinhos aqui, ó, é a mesma que está no tronco. Porém, o tronco ele tem muito mais energia e a reação com muito mais energia faz
a consolidação das células sobre essa agressão de fonte fazer o tronco, essa forma engorjada, né? Vamos ver aqui, ó. Anatomia de árvore. Olha que legal. E aí aqui, ó, essas são as raízes de contato com o solo que fazem contrações para nutrir. Então essas são as raízes, conforme a gente falou, né, na analogia, que nós também temos as nossas raízes, só que as nossas raízes são aéreas, são as periferias do nosso corpo, entende? Essas são as raízes. E aí, olha só, aqui, ó, como está perto das raízes, tem muita energia. Por conta do solo que é a fonte. Então vamos pôr essa imagem aqui, ó. E aí você tem muita energia aqui, ó. Só que aqui, ó, vai decaindo essa energia. Vamos pôr que aqui, ó, quando nasce o primeiro galho, já passou 5 anos. Então aqui, ó, vamos de 5 em 5. Aqui, ó. Aqui a gente tem 5 anos. E aí 5 anos ela passou e cresceu assim, ó. Nesses tomos. E aí quando passar mais 5 anos, ela vai crescer isso aqui, ó, que é a metade disso daqui. E esse crescimento, ele é totalmente proporcional, né? É totalmente exato. E aí você tem o crescimento para os lados também, por conta das dispersões, né? Por conta, ó, você tem muita energia, então você tem muita modificação. Por dispersão. E isso é semelhante à sombra, né? Vamos pegar aqui, ó, lei do inverso do quadrado. Isso é semelhante à sombra, olha. Quando você tem a fonte, o que está perto da fonte sofre muita reação. E aí você tem um decaimento conforme conforme se afasta da fonte. Só que esse decaimento que diminui a energia em propagação, quando ela é menor, ela sofre muito mais forças de intemperismos que buscam anteparar, né? E aí esse anteparo dessa fonte, dessa energia, faz as dispersões. E olha só o modelo de dispersão que a gente tem, né? É você aumentando a energia sobre o meio, né? É o Sol que a gente vê chegar na Terra, essa dispersão. É mais ou menos isso aqui, ó. E por que a gente está vendo essa questão? Porque esse é a escolástica, né? A escolástica, ela parte desse modelo aqui, ó, de você utilizar o conjunto para desenraizar a comunhão do crescimento, né? E aí esse crescimento, ó, ele vai tentar sobre esse núcleo escolástico desesticar o máximo possível para ser uma peça dessa roda perfeita que é a natureza, que é a agricultura. E aí a gente tem o arco que, ó, faz
o vetor, que faz o vetor de asseguração da insegurança, né? Então você consegue fazer esse arco e desenflechar-se sobre essa certeza de nutrição. E garantir essa certeza é fazer a comunhão, é a associação. Se você não tiver associação, você não consegue pegar o arco, mirar naquilo, nas coisas que você tem que mirar, né? Nos índices de insegurança, né? Do meio. E aí você não consegue ter o controle daquilo que você tem que investir, como a natureza busca ter o controle por conta das raízes de cognição, de associação. Então esse é o ceticismo e essa base escolásticas que vão montar as rodas para nós. Por mais que essas rodas elas sejam rodas de produção, né? Porque sempre chega a hora, the time is come. Sempre chega a hora de um vetor se nutrir. E aí temos as faculdades de nutrição para buscar cada vez mais os tomos de certeza de mira dessas escolásticas que nos faz esticar sobre nós. E esticar não é a afiliação? A afiliação, ela aprende sempre com as inseguranças que os filhos desinvestem, né? O que é a afiliação? Afiliação. Aprender com a segurança que os filhos investem. Contração. Então isso é a afiliação. Você, do aflito, procura inteligência enterrar o osso que diz exportar insegurança assertiva, né? Então é melhorar a mira. Então é como se a gente criasse uma base de certificação para tudo aquilo que os nossos filhos, base de certificação para tudo que os nossos filhos duvidam. Tá, mas quem que são os nossos filhos? Nossos filhos são a comunidade que busca nutrição. Então as raízes. E quem que são as raízes? Raízes são as periferias, as pontas. Entendeu? Então aqui nesse modelo a gente tem as pontas mortas ou as pontas que já foram para outra vida. Então aqui é o céu e aqui é o inferno, né? Aqui é as periferias, é as pontas que estão queimando. Sacaram? Mas não leva a mal, mas é tipo, mas aqui é tipo rico e pobre. É um modelo de escala. Então até por isso que o pobre ele é investigado, né? Porque dentro da comunidade o pobre
é aquele que avisa qual investimento deve ser feito para deixar o núcleo seguro, o céu seguro. Agora, para terminar esse vídeo sobre o ceticismo, a gente vai falar Uai, o que aconteceu? O slide sumiu? Vamos falar, vamos então construir um relevo, né? Um montante sobre as características do ceticismo. Corrente filosófica releva questionamentos sobre ocorrências, opiniões, pensamentos, crenças, senso comum, verdades. Portanto, essa corrente defende que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza. Crenças. Nenhuma certeza. Questionamento de quê? Questionamento sobre ocorrências. Então a gente tem, para fechar aqui, as características dessa escolástica, né? Ou seja, desse núcleo de comum ignificar os alunos dessa escolástica, né? Tá. Nós temos então o senso. E o senso é tudo aquilo que desinterfere em momento, né? Só que quando a gente tem essa desinterferência sendo elevada ao comum, você tem a garantia que essa desinterferência ela vai sofrer um ponto final. Tem um ponto final. Né? Esse senso, essa diferença, essa incomunhão, ela vai ser levado à comunhão. Então você tem a coação. E o que é incomum? É tudo que é sentido, é tudo que é sensível, é o estado sensível de uma repartição. E aí, o questionamento desse senso comum, ele vai fazer com que o que é comum para um não necessariamente precisa de ser comum para o outro. E aí ele vai utilizar o que? Características. E aí esses caracteres, eles vão ser semeados pelos utilitários. De reação. Ou seja, os produtos. E aí agora sim a gente tem uma variação enorme para questionar comum, porque existem vários caracteres que diferenciam um ser que acha que algo é comum do que o outro ser que não acha que é. E aí você tem até mesmo como mostrar que um ser ele pode num instante, em nenhuma temática, achar que algo é comum e em outro achar que o mesmo algo não é comum. Então você tem universos de opiniões
sendo destacados pela cientificação dos votos de pensamentos e crenças, né? Então, o ceticismo, ele vai trabalhar que a verdade, ela não existe, porque toda a natureza está sendo desvista, desvestigiada, né? Desinvestida. A natureza está toda a natureza está sendo desinvestida pelas energias. Então a natureza, ela faz a contração. Então logo a natureza, ela é insegura, né? E aí a gente precisa de treinar os nossos sensos para com a insegurança. Então, os nossos sensos treinando é a nossa tentativa de gerenciar as nossas opiniões, nossos pensamentos e nossas crenças, questionando aquilo que aparece ser verdade para um, colocando nossa incerteza sempre nas delimitações de contrações que esse senso investe, porque o senso, ele vai fazer uma contração no comum, e o comum para nós é aquilo que a gente chama de sociedade, de núcleo de repartição social, de entendimento escolástico. Só que a gente tem um núcleo individual que é um espelho, porém que funciona quando esse aqui está bloqueado, ou quando esse aqui está inseguro. O que é para ser seguro, quando ele aparece inseguro, porque é uma coisa que pode acontecer, né? A gente viu aqui, que o ser humano, né? A gente desescalou esses slides aqui, que o ser humano, ele fez o elo, né? Vamos pôr que esse aqui é um ser humano e esse aqui também é um ser humano. E o ser humano, ele só acredita, ele só confia, ele foi feito para confiar eternamente em si mesmo. Ele confia só em si. Para ele confiar no outro, ele precisa de dar um pouquinho de si, ou seja, cumprimentar o outro, ou seja, sentir o outro. Então, nós somos desconfiados eternamente, a menos que a gente alimente o outro com a confiança, sabe? E aí o que a gente fez? A gente soube disso e criou a comunidade religiosa que semeia alimento para que os outros acreditem na segurança. E aí essa segurança é a sociedade, é a reunião das repartições científicas que reúnem escolasticamente esses segredos, esses desenvolvimentos de denominações comuns, ou seja, nessa contração de seguro e inseguro nas escalas de produtos que a gente desenvolve nas contrações das matérias. E aí esses produtos nos ajudam a ver sobre canulações, sobre programações de edição. Então a gente começa a ver ângulos de contração que é assegurada pela matéria e pelos limites de movimento materiais ocasionados pelas geometrias de acessos de comprimento do ser com a matéria. Ou seja, a gente fez o enforquecente, né? O sente, né? O sistema de operação de um homem sobre uma comunhão, né? E aí a gente tem o espelho desse homem, né? Pintando sua apreensão, sacou?
E aí, ó, para terminar, e aí a gente tem técnicas de dissolução universal, que sobre as utilizações diferenciais desses produtos, a gente consegue ver a improdutibilidade sobre a produtibilidade, ou seja, você tem uma peça e aí você tem o tempo de desgaste. E aí, sobre um homem, né? Sobre esse cara. E aí esse cara, sobre esse tempo nessa peça, ele transformou essa peça nisso daqui, ó. Um pouco num diamante. Aí, opa. A superfície de encaixe vai ser julgada por essa interseção no meio. E aí esse julgamento vai dizer quem esse cara é agora, né? Sobre a filosofia das importações materiais. E aí isso vai entregar, nesse lado de eluição, vai entregar o cara que diz ao censo, né? Que diz a afiliação, o senso de partição que ele tem nessa inverdade que o homem produz para criar uma ilusão de verdade, né? Ou seja, de decorrência de caracteres. E aí o ceticismo ele ajuda a nos lembrar, né, que não temos certeza. Nós construímos sobre a improdutibilidade e produtibilidade certezas de ecossignificação material, por desimportar dessas estruturas sabedoria de rimas que suspeitam investigar essas receitas, porque a gente parte de Roma. E aí dessas peças, elas sempre vão ser arrumadas quando sofrerem processos de utilização humana. E aí esse é o ceticismo. Espero que vocês tenham gostado, até porque a gente tem as energias mostrando todo essa comunicação, esse diálogo, né? Bom, eu gostei bastante. Essa escola para mim tá no topo assim de uma corrente que tem bons fundamentos, que até porque se você pegar essas escolas, elas são bases muito sólidas que edificaram nossa sociedade e tudo que a gente tem hoje. É claro que essa distributiva tem muito que melhorar, né? Principalmente no sentido capitalizante, das certezas capitalistas. Tem muita gente sofrendo por conta dessa inimizade com o processo de distribuições de capital financeiro, né? De melhorar os acessos e os reconhecimentos dos homens, né? E aí até isso mesmo tem prejudicado muito a assertividade da natureza e dessas cadeias todas de empreendimento que já funcionam há anos, só que essa prática tem levado muitas ao desespero de converger, né, sobre os times de dados, né, de pessoas próximas dos meios, né, de decomposição,
um valor de tom de dados para poder fazer sua contração propagar, né, a sua informação, que vai desacreditar ou não nas suas vias futuras, né? Bom, é complicado, é, mas o ceticismo está aí, né, e ele que nos ajude a ir dentro das pessoas que acolhem, né, esse conhecimento. Vou ficando por aí e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês, fui.